Depois que me casei, minha esposa e eu nos mudamos para uma pequena casa em uma rua tranquila. Era um único andar com 2 quartos, pois estávamos planejando ter filhos em breve, então o outro quarto seria para isso. Embora as casas fossem pequenas, o tamanho do terreno era na verdade bastante decente, o que foi uma das razões pelas quais eu gostei do lugar. Havia muitas árvores e outras plantas ao redor, e os vizinhos eram realmente bastante amigáveis. No começo, havia Marcos, um homem mais velho que morava do outro lado da rua. Ele era solteiro e morava sozinho. Eu diria que ele tinha pelo menos 60 anos. Marcos sempre se vestia bem, como um avô, ou talvez algum tipo de professor universitário. Normalmente ele usava uma camisa xadrez com um cardigã ou colete por cima e, às vezes, uma gravata borboleta. Ele tinha altura média e andava um pouco curvado, o que o fazia parecer mais baixo. Marcos era realmente uma pessoa interessante. Costumava ser dono de uma parte de uma empresa de construção, mas vendeu sua participação para um de seus sócios e passou as próximas décadas trabalhando em uma livraria de livros usados. Eu realmente admirava isso nele. Há mais na vida do que dinheiro, e se você puder, por que não fazer algo que ama? Eu estava na casa dos meus 20 anos na época, então, de certa forma, Marcos era como uma figura avô para mim. Eu o admirava e, com o tempo, nos tornamos realmente bons amigos. Ele nos convidava para jantar de vez em quando, e também o convidávamos. Era uma sexta-feira à noite, e estávamos na casa de Marcos para o jantar, como de costume. Estávamos nos divertindo muito, como sempre. A comida ainda estava no forno, então decidi ir ao banheiro antes de estar pronta. Me desculpei da mesa e andei pelo corredor. No caminho, passei pelo escritório de Marcos e olhei. Seu laptop estava aberto em sua mesa e estava ligado. Não consigo explicar o que me atraiu, mas por algum motivo não pude deixar de dar uma espiada. Olhei por cima do ombro e, quando tive certeza de que ninguém estava por perto, entrei sorrateiramente em seu escritório e sentei-me em sua mesa. Imediatamente me senti culpado, mas não consegui resistir à minha curiosidade. Comecei verificando seu histórico de navegação e não havia realmente nada interessante. Na verdade, estava completamente limpo. Esse cara não fazia muita coisa na internet. No entanto, quando verifiquei suas fotos, notei uma imagem do lado de fora da minha casa. Enquanto eu as percorria, comecei a ver mais e mais imagens da minha casa, todas tiradas à noite. Ele deve ter tirado centenas de fotos dela de ângulos diferentes. O que foi ainda mais assustador foi que, em uma delas, pude ver o contorno da minha esposa por trás da cortina. Meus olhos estavam fixados na tela e continuei rolando. Minha boca estava escancarada. Eventualmente, as imagens começaram a ficar mais próximas da minha casa. Meu coração afundou quando vi uma foto em que a câmera deve ter sido pressionada contra a nossa janela. Parecia ser o meio da noite. No entanto, a imagem mais aterrorizante ainda estava por vir. Finalmente, encontrei uma única foto de minha esposa e eu dormindo, tirada do final da nossa cama. Marcos vinha se infiltrando em nossa casa à noite o tempo todo. Com isso, eu tinha visto o suficiente. Fechei o laptop com força e voltei para a sala de jantar, onde minha esposa estava sozinha com Marcos, sentados à mesa conversando. Minha esposa estava completamente alheia a quem estava ao seu lado. Quando me aproximei deles, mal conseguia falar, então apenas segurei a mão da minha esposa e saímos pela porta da frente. Nem mesmo coloquei meus sapatos. Minha esposa estava confusa, mas confiava em mim e me seguiu. Contei a ela tudo quando chegamos em casa e nos mudamos para um motel naquela noite. Vendemos a casa assim que pudemos e nunca mais vimos Marcos. Isso foi de longe a coisa mais assustadora que já me aconteceu. Não dá para saber até que ponto Marcos teria ido se eu não tivesse encontrado essas imagens em seu computador, mas felizmente conseguimos escapar quando o fizemos. Um pouco de contexto primeiro. Meu gato gosta de sair todos os dias. De manhã, ele nos segue até a porta, pega o elevador conosco e passa o dia lá fora até voltarmos e trazê-lo para casa à noite. Meu gato não é o cara mais pontual, então é bastante comum para ele ficar muito tempo pelo bairro,
às vezes até tarde da noite ou por vários dias. Ou ele fica entediado e não brinca por mais de 2 horas e quer entrar novamente. O problema é quando nós não estamos em casa. Ele simplesmente tem que esperar. Minha família e eu moramos em um apartamento no primeiro andar. Então, a solução do meu gato é sentar embaixo de uma de nossas varandas e miar o mais alto possível para chamar nossa atenção. Quando estamos em casa, funciona perfeitamente bem, mas quando não estamos, é bem menos eficaz. Então, nossa solução foi pedir gentilmente se nossos vizinhos que têm a chave do nosso apartamento para abrir para ele quando possível, para que ele não tenha que esperar do lado de fora o dia todo. Os outros vizinhos que não têm as chaves às vezes o deixam entrar no prédio para que ele não fique literalmente do lado de fora. Por exemplo, quando está chovendo. Nosso apartamento é um pouco especial porque é maior do que os outros, então há 2 maneiras de entrar quando você chega no hall principal. Uma é subir as escadas à esquerda e abrir a porta que tem 2 fechaduras, e a outra é usar o elevador que dá para um corredor que leva direto para nossa porta, e a porta tem apenas uma fechadura. Quando os vizinhos que não têm a chave o deixam entrar no prédio, ele sobe as escadas e espera. Como costumo usar o elevador do estacionamento 2 andares abaixo, isso significa que eu não o vejo esperando no corredor, miando do lado de fora da porta para que eu o deixe entrar, ou minha mãe e meu pai. No geral, temos nossos hábitos com meus pais e vizinhos e funciona razoavelmente bem. Agora que você sabe como tudo funciona com o meu pequeno amigo, aqui está o que aconteceu um tempo atrás. Meus pais gostam muito de atividades ao ar livre, então geralmente fico sozinho nos fins de semana. Geralmente, isso significa cuidar das tarefas domésticas e convidar meus amigos para que possamos ter o apartamento só para nós, o que é bem legal. Desta vez, eu estava sozinho. Era tarde, por volta das 11 da noite, e eu estava relaxando na sala de estar antes de ouvir miados acima do som da TV. Alguém deixou meu gato entrar no prédio e ele estava esperando do lado de fora da porta. Peguei minhas chaves e comecei a abrir a primeira fechadura. Não sei sobre outros donos ruins, mas eu conheço o miado do meu gato de cor. É uma espécie de miado crescente e agudo, e também tem um ritmo específico, porque tenho ouvido isso quase todos os dias por 5 anos. Então, parei. O barulho não era o que costumava ser. Era profundo demais. E simplesmente não estava certo. Não era o meu gato do lado de fora da minha porta, e ele era o único gato por perto que sabia que tinha que esperar perto da porta e gritar para ser deixado entrar. Nesse ponto, parei no meio da abertura da porta e esperei ouvir de novo. Foi então que percebi arranhões. Meu gato nunca arranhou aquela porta. Nesse momento, eu estava extremamente desconfortável com a situação, mas os miados estavam ficando cada vez mais altos e eu não queria acordar os vizinhos. Continuei a usar minha chave, mas de repente ouvi outro barulho que me deixou apavorado. Uma tosse. Para registro, não sou uma pessoa muito cautelosa, e em meus 21 anos morando neste apartamento, devo ter olhado pelo olho mágico talvez um total de 5 vezes. Mas uma pequena parte do meu cérebro me disse para fazê-lo naquela noite, e graças a Deus ouvi. Soltei as chaves e coloquei meu olho contra a porta, e então eu o vi. Um homem em pé ali, malditamente miando na minha frente. Dizer que eu estava aterrorizado é realmente um eufemismo. Meu coração parou. Fiquei parado, petrificado, por um tempo que parecia uma eternidade. Não sei ao certo quanto tempo demorou para que eu conseguisse me mexer novamente, mas eventualmente meu corpo simplesmente assumiu o controle, acho. Fiz o que você esperaria. Corri para o meu telefone, fiquei no canto da sala de estar e liguei para a polícia. Quando eles chegaram, não havia ninguém na frente da porta. Nem mesmo me lembro quando os miados pararam. Eles apenas colheram meu depoimento, me disseram para ser cauteloso e depois foram embora. Até hoje, eu ainda não sei o que aquele homem que miava queria, e também não tenho certeza se quero saber. Também não sei como ele conseguiu entrar no prédio, já que é preciso uma chave para acessá-lo, e como ele sabia que eu abriria a porta se ele imitasse meu gato na frente dela. Pelo menos agora serei mais cuidadoso. Ah, e meu gato eventualmente voltou desde então.
Na verdade, ele está dormindo na minha cama enquanto escrevo isso. Minha esposa e eu morávamos em um bairro tranquilo com nosso filho Matthew. Conhecíamos a maioria dos nossos vizinhos. Era o tipo de lugar onde todos eram amigáveis e todos sabiam da vida de todos. Havia também muitas crianças na área, algumas das quais eram amigas do nosso filho. No entanto, havia uma criança na vizinhança que causava muitos problemas. Seu nome era Bernardo. Ele tinha 11 anos, um ano mais novo que meu filho. Bernardo era baixo para a idade dele, mas era forte. Não era gordo, mas era realmente robusto, quase musculoso. Ele estava sempre se metendo em brigas com as outras crianças do bairro, mas sempre tinha uma desculpa. Parecia que sempre que Bernardo estava por perto, havia confusão. As outras crianças sabiam disso, mas ele também era considerado um dos caras legais. Então eles queriam sair com ele. Acho que é assim que funciona. Não é preciso dizer que minha esposa e eu não gostávamos de Bernardo. Estávamos preocupados com a influência que ele poderia exercer sobre Matthew. Seus pais não faziam nada sobre seu mau comportamento. Então, não havia muito que pudéssemos fazer. Um dia, as coisas foram longe demais. Matthew voltou para casa depois de brincar com seus amigos e quando ele entrou pela porta da nossa casa, um cheiro forte de gasolina me atingiu. Era o cheiro inconfundível de gasolina e vinha de meu filho. Olhei para ele e pude ver que ele estava angustiado. Ele não estava chorando, mas parecia perto disso. Matthew estava apavorado, parado na porta, tremendo. Quando me levantei do sofá, fui até ele e coloquei minha mão em seu ombro. Senti algo molhado em minha mão, e quando cheirei, percebi que Matthew estava encharcado de gasolina. Depois de limpar Matthew, nos sentamos na sala de estar e ele me contou o que aconteceu. Matthew e seus amigos estavam caminhando pela floresta e se depararam com Bernardo e algumas outras crianças. Bernardo tinha uma jarra de água cheia de gasolina, mas nunca descobri o motivo. Não tenho certeza do que levou a isso, mas Bernardo despejou a gasolina sobre a cabeça de Matthew e depois tirou um isqueiro, fingindo acendê-lo. As outras crianças ficaram horrorizadas, mas nenhuma delas fez nada. Eventualmente, Bernardo os deixou e todos correram para casa. Para mim, isso realmente cruzou a linha. Até então, o comportamento de Bernardo era ruim, mas não muito fora do comum. Esse incidente me fez temer pela vida do meu filho. Liguei para os pais de Bernardo e dei uma bronca neles, mas, como antes, eles não se importaram. Parecia que eles estavam em negação sobre o que estava acontecendo com o filho deles. Era tão claro que algo estava errado, mas eles simplesmente não queriam admitir. Não queria fazer isso, mas eles não me deixaram escolha. Minha esposa e eu decidimos chamar a polícia. Bernardo foi enviado para uma instituição de detenção juvenil por causa do que fez com Matthew. Não consigo me lembrar do tempo exato que ele ficou lá, mas quando ele voltou para casa, as coisas ficaram ainda piores. Costumávamos vê-lo rondando nossa casa do lado de fora. Ele caminhava de um lado para o outro na rua, olhando pela janela com um olhar ameaçador. Estava claro que ele estava tentando nos intimidar. Matthew também me disse que ele estava se gabando para outros na escola de como iria matar toda a nossa família. Um dos amigos de Bernardo deve ter tido consciência e contou a um professor sobre o que ele estava planejando. A polícia se envolveu novamente e fez uma busca no quarto de Bernardo na casa dos pais dele. Eles encontraram coisas realmente perturbadoras. De alguma forma, ele tinha conseguido uma arma, além de várias facas. Também encontraram um diário onde Bernardo escrevia sobre todas as coisas que planejava fazer com a minha família. Depois disso, a família de Bernardo se mudou do nosso bairro e nunca mais o vimos. Felizmente, seus planos nunca se concretizaram. Pesquisei o nome dele há alguns anos, por curiosidade, e consegui encontrar algumas notícias e registros públicos. Acontece que ele passou a maior parte de sua vida na prisão, com várias acusações de agressão e roubo. Para ser honesto, fiquei surpreso que ele não tenha feito algo pior. Aquela criança estava seriamente perturbada, e, na minha opinião, é apenas uma questão de tempo antes que ele faça algo pior.